Jornalismo RIC 24 horas. Não basta saber, é preciso entender. Olha, a gente começa falando sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. Isso vai ser votado no dia 25 de março, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A data foi definida na última noite pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, poucas horas depois do relator do caso, Alexandre de Moraes, liberar a denúncia para votação da primeira turma. Além de Zanin e Alexandre de Moraes, o colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Nessa fase processual, a primeira turma deve apenas examinar se a denúncia atende aos requisitos legais e avaliar se a acusação tem elementos suficientes para a abertura ou não de uma ação penal contra os acusados. Se os ministros entenderem que sim, Jair Bolsonaro e os outros acusados se tornam réus. Essa denúncia pode também repercutir na Justiça Militar. Nesta semana, presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, afirmou numa coletiva de imprensa que o ex-presidente pode ser julgado na corte e perder a patente de capitão da reserva do Exército. Um eventual julgamento na Justiça Militar depende, de acordo com a ministra, da investigação sobre a trama golpista e de um pronunciamento do Ministério Público Militar que deverá verificar se o ex-presidente cometeu ou não algum crime militar. Vamos ouvir. Pode ser submetido a um conselho de justificação, a representação de dignidade. Ele pode ser julgado também por crimes militares, como de incitação, por exemplo, incitação à tropa. Então, tudo vai depender de como é que vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal e qual será a decisão dos ministros da primeira turma e, posteriormente, acredito eu, do plenário, porque caberá recurso se houver divergência. Ainda na coletiva, a ministra também lembrou que militares envolvidos com a trama golpista e com atos do dia 8 de janeiro de 2023 podem ser julgados pela Corte Militar. Além do ex-presidente, fazem parte deste grupo o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto. Eles foram denunciados pela PGR em 18 de fevereiro pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Nós estamos vendo essa denúncia voando em tempo de velocidade da luz na Justiça Federal Brasileira, uma denúncia que foi apresentada no dia 18 de fevereiro e que agora para o dia 25 de março já tem data marcada para ser avaliada entre os ministros. E quando a gente olha ali para os nomes relacionados ao colegiado que vai avaliar esse caso, a gente observa todos os nomes aí de ministros que foram indicados ou por algum governo petista ou nomes relacionados à ala mais esquerdista dentro do governo federal. E aí de que forma que isso pode se refletir nessa avaliação que já está politizada do lado de fora, nas discussões e certamente dentro também desse colegiado do STF que vai fazer essa análise. Rafa Moron, tão rápido, qual que é o timing do STF? Porque o relógio muda de acordo aí com o nome que está envolvido. Sendo Bolsonaro, foi rápido. A oposição já vem dizendo que a justiça nunca trabalhou aí com essa dinâmica britânica, meio asiática, com tamanha velocidade, despachos que vão se sucedendo ali, um atrás do outro em torno disso. Mas é preciso esclarecer o seguinte, esse julgamento que foi marcado aí, né, para o dia 25 de março e também para o dia 26, são duas sessões no dia 25, 9h30 da manhã, 2 da tarde, outra no dia 26, é o que vai analisar, na verdade, se haverá uma continuidade em relação a esse processo. Esse vai ser um primeiro momento, então não é para avaliar e condenar alguém de imediato, não é isso. É para entender se essa denúncia terá ou não prosseguimento. Então é a primeira etapa diante disso. Trata-se ali do que se chama de um primeiro núcleo, são os nomes muito próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e é a partir do entendimento, então, dessas sessões para acolher ou não,
que terá andamento, portanto, o processo legal. Preciso reforçar também que a Procuradoria-Geral da República ontem reforçou aí esse posicionamento e já deu alguns indicativos do que pensa sobre alegações que foram feitas pela defesa de Jair Bolsonaro. Por exemplo, endossou ali a presença de Alexandre de Moraes como parte julgadora deste processo, colocou ali também a questão do espaço sendo adequado para fazer essa avaliação, tanto que já teve senador aliado de Bolsonaro que saiu ontem em defesa, criticando, assim como outros políticos de direita também, mencionando ali o que seriam processos estranhos em relação a esse caminhar. Enquanto isso, paralelamente, o que fica claro é que o andamento na justiça desse caso, porque hoje o entendimento que nós todos temos é de que sim, vai passar e vai continuar esse julgamento a partir dessas primeiras reuniões feitas dentro do Supremo Tribunal Federal, o Congresso vai ter um caminhar muito paralelo ali em relação aos seus movimentos conforme a justiça. A anistia vai ganhar ainda mais força em relação a isso. A direita já vem trabalhando para paralelamente conseguir angariar os votos e dar início a um processo de pressão mais intenso para essa pauta. E um reflexo disso é o cancelamento das manifestações marcadas já para esse final de semana em algumas cidades como, aspas, evento oficial. Houve um pedido do presidente Jair Bolsonaro, da equipe dele, para que as manifestações se concentrassem de forma oficial em São Paulo e Rio de Janeiro. Já se fala em uma data paralela para São Paulo, próxima a abril, para que essa manifestação aconteça com esse olhar. Por quê? Porque a intenção, e eu conversei com pessoas do PL aqui do Paraná que trouxeram essa leitura, é de não colocar em caminhão de som gente que vai fazer falas que possam tensionar ainda mais com o Supremo Tribunal Federal, gente que peça o fechamento do Supremo, e não há como controlar, O próprio presidente Jair Bolsonaro, em um evento recente do PL, chegou a dizer que pouquíssimas pessoas iriam subir no palanque, no caminhão ali no dia da manifestação para fazer as falas, porque a questão é essa, a defesa, a visão é que deve ser feita a defesa da anistia, mas de certa forma controlando ali, pisando em ovos para não radicalizar o tom e ainda de repente complementar ali de alguma forma, contaminar ali a percepção em torno desse julgamento por lá. Olha, Rafa, me assusta muito essa pressa que o Supremo Tribunal Federal está imprimindo nesse processo. Então, o julgamento do recebimento dessa denúncia no dia 25 e termina no dia 26. Nesse intervalo de 24 horas, os ministros da primeira turma vão participar de 3 sessões, uma ordinária e 2 extraordinárias. Só para vocês terem uma ideia, por via de regra, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reúne a cada 15 dias, mas o Zanin resolveu convocar sessões extras. Ou seja, se fosse cumprido o prazo normal, a primeira turma levaria aí, no mínimo, 45 dias para decidir se recebe ou não a denúncia, lá só no final de abril. Então, que pressa é essa? É preciso garantir o direito sagrado e constitucional do pleno exercício de defesa, do processo democrático de direito. Por que o Supremo Tribunal corre para julgar Jair Bolsonaro? E olha, aqui é Jair Bolsonaro. Amanhã pode ser outro, amanhã pode ser o próprio Lula. E o posicionamento meu aqui seria igual. Não pode se julgar de forma assodada. A justiça tem que garantir e buscar o pleno cumprimento do devido processo legal. Não pode de forma alguma se adaptar a um cronograma eleitoral. O Bolsonaro reagiu ontem, quando foi marcado esse início desse julgamento, dizendo o seguinte, olha, abre aspas, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, fecha aspas. E ele está certo, está andando sim na velocidade da luz. A Procuradoria-Geral da República levou 3 meses para denunciar Bolsonaro e a própria Procuradoria está levando mais de 5 meses quieta, em silêncio, para se manifestar sobre uma outra acusação envolvendo o ministro das Comunicações do governo Lula, o Juscelino Filho, que foi indiciado pela Polícia Federal num caso aí de desvio de obras custeadas aí com emendas parlamentares, quando ele era deputado federal. É o caso do asfalto? Ainda? É o caso, sim. Então é o mesmo Paulo Gonet, chefe da mesma Procuradoria-Geral da República, que está há 5 meses para se manifestar se vai denunciar ou arquivar o caso do ministro do Lula. E por que Bolsonaro tem que correr?
Repito, esse mesmo argumento que eu estou trazendo aqui vale se o julgamento fosse para um petista, fosse para qualquer outro político, fosse para qualquer pessoa. Não é possível imprimir uma velocidade dessa, atropelando todos os prazos, marcando sessões extras. Daqui a pouco os ministros devem pedir uma verba auxiliar ali do salário, porque estão fazendo sessões extras. A justiça brasileira é uma das mais lentas do mundo. Quer um exemplo? O ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello foi denunciado em 2015 na Lava Jato há 10 anos por ter recebido propina na ordem de 200 milhões de reais para viabilizar de forma irregular um contrato da Petrobras com uma empreiteira. Ele foi condenado em maio de 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão. Em novembro de 2024, ano passado, há 4 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso dele e manteve essa condenação. E ele ainda pode recorrer através de um embargo de declaração. Quem não é da área jurídica, o embargo de declaração é o seguinte: ele não tem a função de mudar a decisão, e sim de esclarecer algum ponto obscuro da decisão. E esse recurso está ainda no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Ele ainda pode recorrer e está recorrendo e está solto. Quer vir aqui para o Paraná? Eu já dei esse exemplo aqui. O atual deputado Ricardo Arruda, denunciado em abril do ano passado por rachadinho, o Ministério Público pediu afastamento dele. Há quase um ano, o Tribunal de Justiça do Paraná, o órgão especial, sequer julgou se vai receber ou não a denúncia. E eu estou falando do mesmo PL de Jair Bolsonaro. Então, conforme é o cliente, a justiça acelera ou não. Isso não pode acontecer. Diante desse cenário aí da justiça brasileira, quando você vê aí a primeira turma do Supremo marcando sessão extra para correr com o julgamento de Bolsonaro, a gente tem que no mínimo questionar por que esse assodamento no caso de Bolsonaro e por que só no caso dele. Ou você imprime a velocidade para todos ou para ninguém. O que não pode é estar aí conforme o vento, como uma biruta. Conforme o vento você acelera ou você retarda. Só reforça o sentimento de que o Brasil é conhecido